Tudo bom, alunos? Vamos começar agora um aprofundamento, vamos dizer assim, aos modelos atômicos, né? Semana passada eu fiz um podcast para explicar para vocês como é que funcionava, mas eu achei que pudesse ser um pouco insuficiente, né? Então decidi fazer uns slides com uma explicação um pouco mais aprofundada, tá? Eu vou ficar olhando muito para o lado, porque o computador está aqui, tá? Mas aí vocês, espero que fique bom o áudio para que vocês observem o que eu estou querendo dizer, tá bom? Bom, vamos lá. Por que a gente precisa estudar os modelos atômicos? Bom, a gente precisa ir lá atrás, saber como que eles imaginavam os modelos atômicos, porque mesmo os modelos atuais, eles só são possíveis devido a um estudo onde se foi subindo degraus até chegar no modelo atual. E cada um completa o outro. Você não consegue separar esses modelos atômicos, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem um fator histórico, né? Da onde surgiu a ideia do surgimento do átomo? O primeiro a pensar em algo do tipo foi Demócrito, né? Lá na Grécia Antiga, 460 a 370 anos antes de Cristo, né? Ele imaginou assim, que a matéria ela poderia ser dividida, até chegar num ponto onde você chegaria numa partícula maciça e indivisível, né? E aí você chegaria na composição da matéria, a composição primordial da matéria, que seria o átomo, tá? Ele imaginou isso, ele pensou nisso, mas é só teoricamente falando, era impossível na época você se aprofundar mais no assunto, tanto que isso ficou no limbo durante muitos e muitos séculos, né? Não foi nem anos, foi séculos. Ninguém mais pensou em modelos atômicos. Então, aí nessa época, o que Demócrito falava? Que o doce é doce por convenção e o amargo é amargo por convenção. Tá? O quente é quente por convenção e o frio é frio por convenção. Tá vendo aqui, ó? Na verdade, não existe nada além de átomos e do vazio, né? Ou seja, o que ele queria dizer? Que tudo que a gente tem é por convenção. Quando você dá um nome para alguma coisa, você está nomeando aquilo, mas naturalmente aquilo não tem aquele nome, tá? Aquilo, por exemplo, um animal, vamos dizer assim. O papagaio não sabe que o nome dele é papagaio. Para ele, a existência dele é comer e se reproduzir. Acabou. Tá? Então, é a gente que vai dando nome às coisas e vamos descobrindo as coisas. É isso que nos separa dos animais. Tá? No começo, né, lá na época do Demócrito mesmo, você tinha isso daqui, ó, como ciência, né? Eles acreditavam que a água, a terra, o fogo e o ar eram elementos primordiais, tá? E a mistura desses elementos é que criava as matérias, né? Da terra, tá vendo aqui aí embaixo aqui, ó, tá aqui, ó. Da terra passamos a água pelo frio, da água passamos ao ar pela via úmida, do ar passamos ao fogo pelo calor e do fogo passamos da terra para a via seca. Então eles acreditavam nesse ciclo aqui, e esse ciclo ele deu base para toda a alquimia, e a alquimia foi aí o princípio, vamos dizer assim, da ciência, junto com a filosofia grega, tá? Então os modelos atômicos eles surgiram mais para frente, tá? E por que a gente tem que estudar os modelos atômicos? Aí na página 35, vocês vão ver a seguinte conclusão ali em modelos atômicos, né? E as discussões embasadas em temas filosóficos originam explicações fundamentadas em experimentos científicos, leis, hipóteses, teorias, né? As leis são generalizações que ocorrem sem restrição, baseadas em observações, experimentações e deduções lógicas. As hipóteses é um conjunto de ideias prováveis, mas não comprovadas ou ainda não demonstradas, tá? E as teorias
somente uma explicação para uma lei e pode ser abandonada a favor de outra teoria mais completa e correta. Geralmente as teorias elas não são abandonadas, elas são aprimoradas, tá? Mas sim, pode ser algumas que sejam abandonadas. E os modelos ilustram a teoria, mas não têm necessariamente uma existência física real. O que acontece? O átomo, na época desses caras que a gente vai estudar, era impossível de você enxergar um átomo, né? Como que você vai enxergar um átomo? Então, o que eles faziam? Eles elaboravam modelos através de hipóteses, eles testavam essas hipóteses e, assim, eles concluíam as suas teorias atômicas, tá? Essas teorias atômicas, elas ajudavam eles até um determinado momento. Quando chegava nesse determinado momento, eles viam que aquilo já não era mais o suficiente para explicar outras teorias que precisavam de explicação. Então, eles começavam a buscar um novo modelo atômico, tá? Então, tudo começou com Demócrito, falando sobre a matéria que poderia ser quebrada, 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 até chegar num ponto onde ela seria indivisível, e chegou em Dalton, tá? O Dalton, ele descreveu aqui, ó, coloquei a leis, hipóteses e teorias, né? Aqui, ó, Dalton, tá vendo? Ele estipula que o átomo, ele teoriza, né, que o átomo seria uma partícula fundamental, maciça, esférica e que não podiam ser criadas, destruídas, divididas ou transformadas em outras, né? Ou seja, o átomo era algo maciço e indivisível. Gravem bem isso aí, maciço e indivisível. Para Dalton, não existia um modelo diferente disso, tá? E aí, como ele pensou nisso, ele também pensou que com o modelo atômico proposto por Dalton, foi possível afirmar a combinação de átomos de um mesmo elemento químico, formando substâncias simples, tá? E a combinação de elementos químicos diferentes formava substâncias compostas, tá? Ou seja, quando você pegava um átomo, por exemplo, 2 átomos de oxigênio, né? 2 átomos de oxigênio formam o O2, que é o gás oxigênio, tá? Isso é uma substância simples. Quando você pega um átomo de oxigênio e junta com 2 átomos de hidrogênio, você tem a água, que é uma substância composta, tá? Então, para ele, substância simples somente elementos do mesmo tipo. Substância composta é quando você tem mais de um elemento, tá? O que é elemento? Elemento é algo elementar, ou seja, átomos. Tá? Então, átomo é um elemento. O átomo de oxigênio é um elemento. O átomo de hidrogênio é um elemento. Quando a gente está falando de água, água é uma substância composta. Por isso, ela não pode ser considerado um elemento, tá bom? Isso ajudou, por exemplo, na teoria de Lavoisier. Tá? Lavoisier ele já tinha lá atrás postulado, não sei, na verdade, eu falo lá atrás, mas eu não sei se é quase que na mesma época. Eu acho que é um pouquinho antes, que ele já tinha postulado a lei de conservação de massas, que nada, ele fala que nada se cria, nada se... na natureza, nada se cria, tudo se transforma, né? Eu esqueci agora exatamente o que ele falava, mas é mais ou menos isso aí. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma, nada vem do nada. Essa é a lei de conservação de massas de Lavoisier. E aí, ó, de acordo com Lavoisier, as substâncias que podiam ser decompostas, ao receber energia, eram denominadas de substâncias decompostas, desculpa, eu falei errado. Ao contrário, as que não podiam ser decompostas em outras eram chamadas de substâncias simples. Então, tá vendo? Uma teoria acaba subsidiando a outra, tá? E a combinação de átomos, né, formam uma molécula, tá vendo? Então, junto com a teoria de Dalton, ele começou a explicar várias coisas. Como que surgiam as moléculas, explicava a lei de conservação de massa de Lavoisier, tudo através da elaboração do modelo atômico de Dalton, tá bom? Olha aqui, ó.
a gente tem duas moléculas de hidrogênio, tá? De gás hidrogênio, desculpa, mais uma molécula de gás oxigênio, formando duas moléculas de água. Olha a conservação de massas, ó. Você vai ter aqui quatro moléculas, aqui vocês sabem, reagentes, tá? E produto, né? Então, aqui como produto a gente tem duas moléculas de água, ou seja, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. E que nós temos os reagentes? 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Tá vendo? Nada se criou, nada veio do nada, né? Eles só se transformaram em uma nova substância, tá? Isso aqui é uma substância, tá, gente? É uma molécula de gás hidrogênio. Isso aqui é uma molécula de gás oxigênio, tá? Os gases oxigênio e hidrogênio, os átomos, eles não se encontram sozinhos na natureza, tá? Só os gases nobres. Os gases nobres você vai encontrar átomos livres na natureza. Já os gases como oxigênio, nitrogênio, você não encontra livre na natureza. Olha o que ele fala aqui, ó. Os átomos presentes no sistema inicial permanecem no sistema final, ou seja, a massa do sistema se conserva. Além disso, a proporção entre quantidade de espécies envolvidas no processo. Tá vendo? Proporção, conservação das massas, então nada se perdeu, tá? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Agora acertei. Vamos lá, olha aqui outra. A mesma explicação, só que diferente, ó. Gás hidrogênio, gás oxigênio, a formação de água. Lógico que isso aqui precisa de muita energia para acontecer, tá? Aqui, ó, lembra que a gente começou a falar lá no começo do trimestre sobre matéria, tá? Então, aqui, baseado no que a gente viu até agora aqui nessa matéria, a gente consegue fazer, ó, que a matéria, ela é uniforme? Se ela não é uniforme, se ela não é algo como se fosse algo único, tá? Se você tem dois tipos de matéria juntas, se ela não é uniforme, ela vai ser um sistema heterogêneo. Se ela é uniforme, ela vai ser um sistema homogêneo, tá? Agora, tem composição variável? Se não, ela vai ser uma substância pura, tá? Se ela for uma substância pura, ela é constituída pelo mesmo elemento? Se não, ela vai ser uma substância composta, se sim, uma substância simples. E se ela tiver uma composição variável, ela vai ser uma mistura homogênea, no caso, uma solução. Tá bom? Vamos lá. Aí, depois de Dalton, que explicou toda essa parte da matéria, como que a matéria era formada, como os compostos eram formados, então a gente começou a ter uma noção da importância do átomo, tá? No estudo da química e da física. Thomson, só que para Dalton, o átomo era algo indivisível e ele não explicava muito bem como que um átomo se unia ao outro. Era como se você pegasse duas bolas e juntassem as bolas, e duas bolas de futebol, no caso, e juntasse duas bolas de futebol para formar, sei lá, uma coisa, né? Então a gente precisava de explicações melhores sobre como que isso acontecia. O modelo de Thomson, ele se baseou no estudo dos raios catódicos dos cientistas Heinrich Gleiser e William Crookes, né? Tanto que o nome desse aparelho é tubo de Crookes. Aqui dentro você tem um gás rarefeito. Aqui nós temos um cátodo, onde ele libera eletricidade e altas voltagens, tá? Aqui o gás rarefeito, a gente está dizendo o quê? Aqui nós temos gás nobres, vocês sabem os gases nobres da último grupo da tabela periódica, tá? Um gás rarefeito, como ele está rarefeito, existe trocas elétricas aqui dentro entre um átomo e outro, então você incide uma carga elétrica aqui, essa carga elétrica vai passando de átomo A para átomo, existe uma excitação na camada eletrônica, mas eles não sabiam disso ainda, tá? E essa cor aqui verde que você enxerga é uma cor característica para cada tipo de gás, tá? Então, cada tipo de gás vai ter sua cor característica. E aí, nessa descarga elétrica, você consegue
ter uma noção, você consegue entender que tem alguma coisa aqui acontecendo com relação à eletricidade, tá? Só que eles não tinham ainda, eles estavam estudando, eles estavam estudando, então eu me perdi aqui, peraí um pouquinho, segura aí, segura aí. Bom, eu não lembro o que eles estavam estudando, mas o Thomson, ele viu que aqui dentro, né, existiam propriedades elétricas, tá? Que seriam causadas pela existência de partículas eletricamente carregadas, tá? Só que essas partículas eletricamente carregadas, então ele postulou que deveria ter cargas elétricas no átomo e essas cargas elétricas seriam cargas negativas. Por quê? Todo mundo sabe que o gás nobre ele não reage com ninguém, né? Se ele não reage com ninguém, então não existia ligações químicas ali dentro. Então só tinha átomos livres daquele gás. Então, se a carga elétrica conseguia caminhar por ali, então existia algum tipo de troca elétrica ali dentro, tá? E ele postulou ainda que essa carga elétrica seria negativa. Então, ele descobriu a primeira partícula elementar, o elétron. Ou seja, o Dalton descobriu o átomo em si, tá? E o Thomson ele postulou que esse átomo teria cargas elétricas. Então, o elétron seria a partícula elementar, ou seja, a partícula que forma o átomo, tá? Esse modelo foi publicado em 1904 e teve mais aceitação que o modelo de Dalton, porque ele explicava melhor como que os átomos se interagiam, tá? E ele chamou isso aqui de, olha só, pudim de passas. Ninguém sabe, ninguém nunca viu pudim de passas, mas todo mundo explica o modelo de Thomson através do modelo de pudim de passas. Tá bom? Continuando, nós temos o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford, ele já conseguiu postular a presença do núcleo, tá? Então, Rutherford descobriu a presença do núcleo através desse experimento aqui, ó. Tá? O que ele fez? Ele pegou uma fonte que emitia essas partículas alfa, tá? E ele incidiu essa fonte em uma folha de ouro, tá? E colocou um anteparo de detecção. Isso aqui é uma placa de chumbo, tá? Então, o que ele observou? Depois que ele fez assim, ele incidiu esse feixe de partículas alfa, ele observou que esse feixe de partículas ele se dividiam em vários pontos. Olha aqui, tá? Então, o que ele entendeu? Ele entendeu que provavelmente existia muito espaço vazio dentro do átomo, tá? E que teríamos cargas positivas e negativas. Por quê? A fonte de partículas alfa, ela é positiva, tá? Incidia um feixe positivo. Essa parte aqui que passa reto, essa parte que passa reto, está passando pelos espaços vazios do átomo, tá? Essa parte que é repelida, como é um feixe positivo, então estava batendo em alguma coisa positiva. E essa parte aqui que sofre desvio,
estava batendo em alguma coisa que possuía carga negativa, ou seja, tinha uma interação e essa interação fazia o desvio dos feixes. Então ele entendeu que dentro do átomo teria algo positivo, negativo e muito espaço vazio. Aí ele chegou nesse modelo aqui, ó, que o núcleo do átomo seria a parte positiva, os elétrons seriam a parte negativa e o resto seria espaço vazio. Para vocês terem uma ideia do que é esse espaço vazio aqui, você pega uma bola de futebol e pega o estádio do Morumbi vazio. Você coloca a bola de futebol bem no centro do meio do campo. A bola do futebol seria o núcleo do átomo. Toda arquibancada do nosso campo de futebol, né, seria a eletrosfera. Tá? Isso numa escala bem maior. Se nós retirássemos todo o espaço vazio presente nos átomos que compõem o corpo de todos os seres humanos que vivem na Terra, todos os seres humanos caberiam em uma colher de sopa. Então, é muito espaço vazio que tem dentro de um átomo. Tá? Então, para Rutherford, o átomo seria constituído por uma parte central, pequena e maciça. Aqui, ó, notem, parte central, pequena e maciça, tá? Nela se concentrava toda a carga positiva, posteriormente denominada por ele de próton, e quase toda sua massa chamada de núcleo. E os elétrons estariam orbitando ao redor de um grande espaço vazio denominado eletrosfera. Então, tá vendo? Ó? A eletrosfera seria onde estavam os elétrons e o núcleo, onde estaria a massa dele, do átomo, tá? Seria a carga positiva. Passando adiante, a gente vai ter Bohr. O Rutherford, ele chegou muito perto do modelo atômico que a gente tem. Só que ele não conseguiu descobrir os nêutrons, que é uma parte importante do átomo. Tá? Ele falou que, para explicar os valores das massas dos átomos, existiria uma partícula neutra no núcleo, com massa próxima à dos prótons. Tá? Porém, ele não conseguiu comprovar essa existência dessa partícula sem carga. Tá? O Bohr, ele só melhorou, vamos dizer assim. Tá? O Bohr, ele falou que os elétrons não estavam respeitavam orbitais de maior energia para menor energia. Tá? Então, os orbitais internos são os orbitais de maior energia, os orbitais externos seriam os de menor energia. E que esses elétrons estariam girando em torno do núcleo através de órbitas circulares. E essas órbitas correspondem aos níveis de energia bem definidos. Tá? E ao receber uma energia, o elétron salta por uma camada mais externa, um nível mais energético, e ao retornar naturalmente para a camada original, o elétron libera a energia recebida em ondas magnéticas em forma de luz. Tá? Isso daqui, essas ondas magnéticas em forma de luz, a gente chama de fóton. Tá? O quantum é a quantidade mínima e fixa de energia que é absorvida ou emitida por um elétron. Ou seja, o elétron ele recebe uma energia, essa energia pode ser energia ultravioleta ou coisas do tipo, vai para uma camada de maior energia, mais energética, e ao retornar para essa camada de menor energia, ele libera o fóton. Tá? E esse fóton, ele explica a cor que a gente enxerga. De acordo com o tipo de átomo e a frequência de onda que ele faz isso, cada matéria vai ter, vai ter a cor que a gente enxerga. Por quê? O Sol incide naquilo que a gente enxerga. Os átomos da matéria absorvem aquela luz que é branca e refletem aquilo que eles não absorveram. Então, aquilo que eles não absorveram é a cor que a gente vai dar para as coisas. É bem louco isso aí. Saber que a cor ela é química, só que a cor ela é relativa aos átomos presentes em cada matéria. Tá? Então, se você tem algo branco, isso aqui está refletindo toda a luz que é incidida nela, por isso que ela é branca.
Se você tem algo escuro, ela está absorvendo toda a cor que existe nela. Se você tem algo vermelho, ela está absorvendo todas as frequências de onda, menos o vermelho. Aí é o prisma que a gente vai ter. Procura ou pesquisa na internet sobre prisma, que você vai ver uma luz branca incidindo, passando por um prisma e saindo do outro lado todas aquelas outras cores, tá? E isso explica, por exemplo, os fogos de artifício, que você vai colocar vários tipos de átomos lá dentro de matéria, por exemplo, potássio, sódio, cromo, e esses átomos ela têm as suas cores características. Quando você liga o fogo, que há a explosão, o que você está fazendo? Você está dando energia para os átomos que tem dentro do fogo. Quando esses átomos explodem, quando aquela matéria de explosivo explode, os átomos estão no seu nível mais energético possível, e aí os elétrons estão subindo. Quando eles descem para a camada inferior, eles liberam aquela luz característica dele, entendeu? Então, por isso que é um modelo de Bohr que explica as luzes que a gente enxerga nos átomos, tá? Só que o modelo do Bohr ele explica satisfatoriamente para o átomo de hidrogênio, e que são espécies atômicas que apresentam só um elétron na eletrosfera. Então, o modelo de Bohr ele só não foi muito aceito porque ele só explicava para o hidrogênio. Então, e tem outros elementos que são um pouco mais complicados de se trabalhar, né? Que, por exemplo, quando você vai pegar o césio, que tem seus 80 prótons e 80 elétrons, fica mais difícil de aplicar essa teoria, mas ainda assim existe a explicação das cores é essa mesmo, tá? Aí agora nós temos o modelo atual. O modelo atual ele é regido pela química quântica, tá? Onde a gente vai ter o diagrama de Pauling, que indica como os elétrons estão distribuídos nos níveis e subníveis de acordo com a menor energia permitida. Aí você vai ter o diagrama de Linus-Pauling, que é aquele 1s2, 2s2, 2p6, 2s3, s2 e assim por diante, tá? E explica basicamente isso aqui, ó. É isso aqui que ele está explicando, tá? A gente vai ter o princípio de dualidade onda-partícula, tá? Baseada na mecânica quântica. A física clássica ela não consegue explicar os átomos, tá? Porque os átomos, justamente por causa dessa dualidade onda-partícula, essa dualidade onda-partícula você vai também explicar lá no tubo de Crookes, tá? Onde quando você incide a luz, algumas ondas algumas partículas passam por uma determinada placa, outras não, outras ficam presas. Então, as partículas, elas vão ter, os elétrons vão ter uma dualidade onda-partícula. Essa dualidade onda-partícula, você não consegue, por exemplo, prever aonde que o elétron vai estar. Se você tem a posição, você não tem a velocidade. Se você tem a velocidade, você não tem a posição, tá? Você também vai ter o princípio de exclusão de Pauling, que é justamente isso aqui, ó, onde na primeira camada só cabe 2 elétrons, na segunda camada só cabem 4 elétrons, não, aqui cabe 2, cabem 8 elétrons, aqui vai caber 2, 8, 18 elétrons e assim por diante, tá? Ou seja, você não consegue um orbital, cada orbital tem o seu nível energético e por isso vai comportar uma determinada quantidade de elétrons, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Próximo slide. Aqui, ó, o modelo atual que a gente vai ter hoje. Eu esqueci sim uma coisa importante, que foi em 1932 que o físico inglês James Chadwick propôs a existência da partícula sem carga no núcleo, que ele denominou como nêutron, tá? A função dessa partícula era atuar de forma equilibrada para manter o núcleo unido e justificar a massa do átomo, tá? Por quê? O que eles perceberam? Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele só tem um próton e um elétron, então a massa dele é uma unidade. Já o hélio, ele tem 2 prótons, tá?
Como ele tem 2 prótons, ele vai ter 2 nêutrons. Então, a massa dele vai ser 4 unidades. Como explicar essa massa? Entendeu? Então, eles sabiam que tinha alguma coisa ali que justificava essa massa. E quem vai justificar essa massa, no caso, vai ser o nêutron. Porque a mesma quantidade de prótons que você vai ter no núcleo, você vai ter de nêutrons, tá? Se você tiver mais um próton, mais um nêutron, geralmente são partículas radioativas que liberam cargas, que liberam partículas em forma de onda e vai decaindo, então às vezes tem um pouco mais de nêutron, um pouco mais de próton. Mas em suma, a mesma quantidade de prótons que você tem, você vai ter de nêutrons, tá? Inclusive, tem um físico brasileiro que é o Lattes. Ele participou da descoberta do nêutron, só que ele não ganhou o Nobel da Paz, o Nobel da Química. Quem ganhou foi da Física, desculpa, Nobel de Física. Quem ganhou foi o Nobel foi esse físico inglês, o James Chadwick. E eu acho que ele não ganhou por algum problema lá com quantidade de cientistas que estavam participando dessa descoberta, mas ele foi importante para a descoberta do nêutron, tá? Outra evolução ocorreu pelas pesquisas de Arnold Sommerfeld, que propôs que a estrutura baseada em orbitais elípticas no lugar de órbitas circulares, tá? Então, hoje, nós não temos órbitas circulares como essa proposta. Nós temos órbitas elípticas. Na realidade, os elétrons, eles não ficam rodando bonitinho ao redor do nêutron. A gente fala que ele tem uma órbita randômica. Ele meio que fica meio doido aqui dentro, porque ele não fica girando aqui bonitinho, tá? Não, é um orbital randômico. No próximo experimento, na próxima aula, eu vou trazer um modelo, uns orbitais um pouco mais preciso do que é hoje em dia, tá? Mas basicamente o modelo que nós temos hoje é esse aqui, ó, onde você vai ter o nêutron, o próton e o elétron, tá vendo? Ó? O elétron ele é pequenininho. Quando você vai calcular a massa, você desconsidera o elétron, porque a massa do elétron é ínfima, perto dos prótons e dos nêutrons, tá? E aqui nós temos o modelo de evolução, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e o modelo atual. Ó, notem que o Rutherford ainda é um núcleo maciço e as cargas simplesmente ao redor do próton. Tá? Já no modelo do Rutherford Bohr, ele já postulou que os elétrons eles tinham uma órbita ao redor do núcleo, tá? E o modelo atual tem o núcleo, a órbita eletrônica e os elétrons. E aqui eu coloquei para vocês exatamente como isso funciona. Ó. A orbital elíptica, de acordo com os níveis energéticos e os orbitais, os nêutrons e os prótons, e isso aqui tudo é o núcleo, tá? Então, quando a gente olhar isso aqui, a gente vai ter o núcleo e a eletrosfera. Dentro do núcleo, nós temos prótons e nêutrons, e na eletrosfera, só os elétrons. Tá legal? E aqui no último slide, eu coloquei uma das figuras mais importantes da nossa década para a química, onde aqui no centro você tem a imagem de um átomo. Isso daqui é um átomo, gente. Isso é um átomo de estrôncio carregado positivamente, iluminado por uma luz ultravioleta, tá? Uma luz azul-violeta sobre um fundo preto. Cara, isso aqui é um marco na ciência porque é uma coisa muito pequena, tá? E dificilmente alguém conseguiria fazer isso. Isso aqui foi feito num laboratório. Os caras conseguiram aprisionar um átomo e tirar a foto dele. E todos esses caras que a gente estava estudando aqui até agora, eles nunca enxergaram o átomo em si. Eles só tinham deduções, né? A partir de Schrödinger, você já vai ter aí na mecânica quântica
cálculos matemáticos que explicavam ali os átomos, mas nada sólido e ninguém nunca enxergou isso. Aí veio o cara e fotografou o átomo. Isso é muito importante para a química, tá? E aqui embaixo, não sei se vocês vão... Eu vou ver se eu consigo colocar no vídeo, mas vocês podem copiar isso aqui e ler a matéria sobre esse acontecimento. Gente, eu acho que eu prolonguei demais o vídeo, mas é um conteúdo que é necessário, essa prolongação. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e boas atividades aí, bons estudos, tá? Obrigado e até mais.